decidir o título mundial. Felipe Massa vai largar na pole position, ele fez 1:29.599. Schumacher larga ao lado dele na segunda posição, a primeira fila, portanto, da Ferrari. A segunda fila traz os carros da Toyota, de Ralf Schumacher e Arno Trulli. E a Renault do rival, você vê aí o Alonso, rival do Schumacher na disputa pelo título, ao lado do Giancarlo Fisichella, os dois carros da Renault. Na terceira fila, a quarta traz Rubens Barrichello e Jason Button. Aliás, Jason Button e Rubens Barrichello, dois carros da Renault na quarta fila. Vantagem total, absoluta da Ferrari. Evidentemente, mesmo largando na pole position, o Felipe Massa deve fazer o trabalho para que o Schumacher pule na ponta, que ele permaneça ali na segunda posição. E a forma que existe para o campeonato terminar hoje será uma vitória do Schumacher e o Alonso não marcar pontos, porque os dois têm 116 pontos e o Schumacher tem uma vitória a mais, tá? Para acontecer isso, está mais complicado para o Alonso não marcar pontos do que o Schumacher ganhar a corrida, porque ele é franco favorito. A Ferrari tem um rendimento muito superior à Renault, pelo menos nos treinos, com a pista com sol, 29 graus a temperatura da pista, 25 graus a temperatura ambiente. Voltamos já já em definitivo de Suzuka. Globo, a gente se vê por aqui. Às vezes faz muita diferença em Suzuka. Suzuka que pode viver a sua última corrida. 20 anos de grande prêmio do Japão, a 20ª corrida. Começou em 87, somando os grandes prêmios, será a 20ª corrida consecutiva. A corrida no próximo ano vai para o Monte Fuji. E aí tem uma briga, toda uma briga comercial, porque Suzuka é da Honda, Monte Fuji é da Toyota, o que se diz, na verdade, que em 2008 possamos ter dois grandes prêmios do Japão, dois grandes prêmios no Japão. Já já a gente termina de explicar, vamos lá. Felipe Massa na pole position, 1:29.599. A primeira fila da Ferrari, domínio total da Ferrari nos treinos. A segunda fila da Toyota. A terceira fila da Renault. A quarta fila da Honda. Depois vem Heidfeld da BMW, Rosberg da Williams. Raikkonen, foi a grande surpresa, a McLaren fora dos 10. Raikkonen, 11º, Kubica da BMW, 12º, De La Rosa da McLaren, 13º, Mark Webber da Williams, Vitor Antônio Liuzzi, Christian Albers, Dave Coulthard, Richard Dornbos, Scott Speed, Sato, Monteiro e Yamamoto. Aí, portanto, o grid de largada. E ali você viu o Robert Kubica. Vamos começar a chamar ele do nome certo, definitivamente. Porque nós pedimos, inclusive, que fosse perguntado a ele, e está todo mundo já chamando de Kubica, que é como deve ser. Ele disse, me chame pelo meu nome de Kubica, porque o C em polonês tem o som do TZ, então a partir de agora definitivamente fica Robert Kubica. Muito bem, já já nós vamos aí para a largada. Vamos começar a conversar com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti, repetindo a corrida que pode definir o título, se esse que você está vendo aí não marcar nenhum ponto, se o Schumacher ganhar a corrida. Terminando aquela história, o circuito de Suzuka é da Honda, o circuito de Monte Fuji é da Toyota. No ano que vem não tem corrida em Suzuka, isso já está definido, será em Monte Fuji, mas a Honda está pressionando, não digo pressionando, não quer perder comercialmente, e em 2008 provavelmente o Japão passe a ter duas corridas, o Grande Prêmio do Japão no circuito de Monte Fuji e o Grande Prêmio do Pacífico, voltando a corrida a ser em Suzuka. O mercado japonês é muito rico para a Fórmula 1, vejo as arquibancadas absolutamente lotadas. Reginaldo Leme, a possibilidade, aquela coisa matemática, 1.4, etc, etc, etc. Agora, tá fácil para o Schumacher fazer a parte dele, ou teoricamente fácil para ele ganhar. O Alonso que se vire ali atrás. Boa noite, amigo da Globo. A coisa está muito difícil para o Alonso. Nesse circuito de extremamente técnico, 18 curvas em 5.800 metros, o campeonato chega nesse ponto com um empate no primeiro lugar. A diferença é só o número de vitórias do Schumacher, que é 7-6. Um ponto separando o terceiro do quarto, que é essa briga do Fisichella com o Felipe Massa. E um ponto separando a Renault da Ferrari na luta pelos construtores. Ou seja, muita coisa em disputa, chance pequena, claro, de definir hoje esse 1,4%, quase certo, trazendo essas três brigas para o Brasil, mas a Ferrari muito superior, e a grande chance do Alonso é usar toda a força de largada da Renault. Vamos ver o que o Felipe Massa conversou com o Bassan antes da largada, ele que larga na pole position.
Felipe, o mundo sabe que hoje a prioridade é do Schumacher, mas na Turquia também era e você venceu. Será que alguma surpresa pode acontecer? Uma outra surpresa hoje aqui? Eu acho que toda corrida é uma história diferente, muitas coisas podem acontecer, mas eu acho que com certeza o mundo sabe que a prioridade é o Schumacher e a prioridade é tentar fazer o máximo com que ele consiga conquistar o campeonato. Quem sabe nessa corrida seria um sonho. Aí o Felipe Massa. Aí, portanto, o Felipe Massa deixando claro que todo mundo sabe como tem que ser as coisas, né? Não há como esconder. A pontuação do campeonato 116 do Schumacher, 63 do Fisichella, 62 do Felipe Massa. Rubens Barrichello tem 28 pontos. Felipe Massa larga na pole position, Barrichello larga na 8ª posição. Schumacher é o segundo, o Alonso é o 5º colocado. E aí a grande diferença, Luciano Burti. Bom dia a todos. Vai ser muito competitiva a corrida, pelo que a gente ficou sabendo. Todos os pilotos aí da frente, pelo menos a maioria, deve ir para 2 paradas, fazendo a parada de pit stop entre a volta 15 e 20. Então mostra que tem uma igualdade parecida em termos de estratégia. O pneu Bridgestone foi muito mais eficiente na classificação, ou seja, para dar uma volta lançada é um pneu muito mais rápido. E existe a suspeita no paddock que o Michelin possa ser melhor na corrida. Não parece ser o caso. Desculpe, na China a tua equipe teve um bom desempenho no treino e na corrida não foi tão bem assim. Aqui o desempenho no treino razoável, você acha que na corrida pode ser melhor? É difícil falar, eu acho que os pneus Bridgestone tiveram uma classificação excelente e eles estão muito esperançosos para a corrida. A gente da Michelin está sofrendo um pouquinho mais nessa pista, tem muito vento, não tem o que falar, eles estão super bem alinhados. Eu acho que a única chance do Alonso é passar as 2 Toyotas logo na largada e depois lançar uma corda e ver. Aí o Rubens Barrichello. Aí, portanto, o Rubinho, dando a opinião dele sobre os pneus, confirmando ele, é um piloto pneu Michelin. A confirmação de que os carros que tem pneu Bridgestone, que é o caso do Schumacher e do Felipe Massa, devem levar vantagem. É interessante porque é um termo que se usa mesmo em automobilismo. Ele tem que ultrapassar as 2 Toyotas e laça uma corda, o que ele diz, e vai atrás das Ferraris para ver o que acontece, para ver se dá uma sorte lá na frente. Vamos ver qual vai ser o procedimento da Ferrari. Aí o Flávio Briatore, preocupado, o campeonato já esteve nas mãos dele, está preocupado, é o chefe da equipe da Renault. Aí você está vendo o Alonso, eles ficam todos ali com as viseiras abertas, parado ali para não embaçar a viseira, ficou também para ganhar um pouco de ar. Luz vermelha, sobe o ronco dos motores, vamos para a largada. Primeira curva, Schumacher é o segundo, depois o Ralf Schumacher, depois o Alonso, depois o Trulli, depois o Fisichella. Conseguiu fazer uma ultrapassagem o Fernando Alonso. Conseguiu passar o carro do Jarno Trulli. Sempre a Renault que larga muito bem. Massa, Schumacher, depois Ralf Schumacher, depois Alonso, que vem já ali na 4ª posição e já vai botar pressão para cima do Ralf. O Trulli é o 5º colocado. O Jason Button em 6º, Fisichella caiu para 7º e o Rubinho perdeu a posição para Heidfeld. Vem na 9ª posição o Rubens Barrichello. A tendência é de que os carros estejam muito parecidos no peso. Quem poderia estar um pouquinho mais leve seria a Toyota, que conquistou ali a 2ª fila, mas repare que o Alonso já bota pressão para cima do Ralf. O Felipe Massa, essa é aquela história. O Felipe Massa mostra no início que tem todas as condições de pontear a corrida, de levar a corrida, e a Ferrari sabe fazer muito bem a jogada. Ou seja, o Felipe vai, o Schumacher vai. Na parada, não deve existir uma ultrapassagem aí antes da primeira parada. É só controlar uma volta do Schumacher e uma volta do Felipe Massa, já volta na frente e está tudo definido. Assim se fazem as coisas na Fórmula 1. Aí você vê o Massa completando a primeira volta em primeiro, Schumacher é o segundo, o Ralf terceiro, Alonso o quarto, Trulli é o quinto, Jason Button, Fisichella, Heidfeld. Kimi Raikkonen passa na 9ª posição, Rubens Barrichello perdeu mais uma posição, é o 10º. E já vem ali com o problema. Você vê lá o Kubica já colocando o carro para cima dele na briga pela 10ª posição. Vê lá o Kubica que está apertando ali o Rubinho. Os 2 carros da Williams, Nico Rosberg e Robert Kubica. Segunda volta de um total de 53 voltas. O Schumacher já vem ali se aproximando. E quando eu disse da mesma equipe não. O Nico Rosberg é da Williams e o Kubica é da BMW. Aí vamos rever a largada.
Vamos ver como é que arrumou espaço ali. Olha, impressionante o que o Alonso faz, ele tentando abrir espaço de todos os lados. Ele tentou primeiro passar o Trulli por fora, o Trulli fechou a porta, o Trulli ficou do lado do Ralf, ele voltou por dentro. A ação que teve, a determinação, a competência, inclusive, do Alonso, para achar o espaço e para achar o lugar. O Felipe largou bem, pulou na frente, não tinha como deixar o Schumacher, para não ficar muito evidente, não tinha como deixar o Schumacher pular ali na ponta. E agora você vai de carona no carro do Alonso, só que ele vem por fora, o Trulli põe do lado ali do Ralf, ele vem por dentro, quando o Trulli tenta voltar já não tem mais espaço. E agora o Schumacher faz a ultrapassagem em cima do Felipe. Não esperaram nada de troca de pneus. No fim da reta ele faz a ultrapassagem e o Felipe já dá uma diminuidinha no ritmo. Aí, Luciano Burto, Reginaldo, parece que agora a Ferrari conseguiu determinar o que queria. O Schumacher, a tendência é para o Schumacher ir embora e o Felipe girar num ritmo um pouco mais lento para segurar a galera toda que vem atrás, ou seja, para deixar o Alonso longe. Você está vendo o Rubinho aí, fica a explicação por que ele perdeu essas posições. Confesso que não consegui ver a largada do toque do Rubinho, mas está aí a explicação por que ele perdeu essas posições. Então, vai-se embora o Schumacher e andando de forma mais lenta, o Felipe vai deixando ou tentando deixar o Alonso cada vez mais longe do Schumacher. A Ferrari acho que aprendeu a lição do acontecido na Turquia, que o Felipe vinha liderando, o Schumacher em segundo deu um pace car e o Felipe não só foi favorecido, como para ver que ele não ficou ali na cola do Schumacher, mas parece que não vai também segurar ninguém. Então acho que vai ser um jogo mais limpo nesse sentido. 2 voltas completadas no total de 50. Então o Schumacher passando. Virou em 1:32.889. E o Felipe virou 1:34.119. Já uma diferença grande de volta entre os dois. Já de 1 segundo e 3 décimos. Mas o Felipe vem ali. Não vem tão longe. O Schumacher acabou de dar uma bela escorregada ali na curva 1, ou seja, ele está tentando forçar o ritmo, mas chegou perto de cometer um grande erro ali. É a parte mais complicada da pista, esse princípio da pista, essas curvas aí até a curva 6, Reginaldo, que é uma transferência de peso do carro de um lado para o outro, vai fazer uma alternância, curva para direita, para esquerda, para direita, para esquerda, para direita, para esquerda, toda em parte de alta depois da curva 1. Em nenhuma outra pista do mundo o piloto passa tanto tempo em curva. Você vê que as retas, embora seja um circuito de alta velocidade, as retas são bem menores do que Ferrari. Não é a questão de segurar se fosse necessário, porque a Ferrari já vai começando a se destacar na corrida. O Alonso já não consegue mais apertar o Ralf, como tentou na primeira volta, os pneus estão frios, então ele passou o Jarno Trulli e tentava passar o Ralf, fazer aquilo que o Rubinho falou. Tentar passar logo as Toyotas para jogar um laço e ir na balada das Ferraris. Além do que o pneu Bridgestone estava sofrendo um pouquinho com aquele problema que a gente chama de graining, né? Que é o pneu esfarelando, que dura aí 2 ou 3 voltas para o pneu esfarelar e voltar a ter um bom rendimento, ou seja, a limpar e voltar a render bem. E é isso que aconteceu. Teve um começo um pouquinho mais difícil, mas agora que já deram aí 3 voltas, já vão para frente. Você viu a balançada que deu ali o carro do Alonso? O Schumacher virou agora 1:34.121 e o Felipe Massa virou 1:33.631. Não tem nenhuma dificuldade o Felipe para acompanhar ali o Schumacher. Nesse momento da ultrapassagem, na entrada da reta, ele pega o vácuo, tira para a direita, faz uma ultrapassagem limpa, sem problema, e assume a primeira posição. Mas agora o Felipe foi meio segundo mais rápido que o Schumacher em função daquela abanada que ele deu nesse trecho aí do circuito. O Ralf virou 1:33.8 e o Alonso virou 1:34.1, 3 décimos mais lento do que o Ralf, e o Alonso também deu uma abanada nessa volta. O Rubens Barrichello vem fechando ali na última posição, porque teve que parar para trocar o bico, um toque. Produto ali da busca de posição na largada, nas primeiras curvas. O Rubinho teve ali um problema no bico, teve que trocar o bico. E com isso compromete a corrida, já que ele vinha... Opa! Você vê aí o Speed, como ele perdeu o carro, deu um giro ali, um 360, e conseguiu retomar na entrada da reta. Definitivamente ainda não é no Speed que os americanos encontraram o piloto de Fórmula 1 que eles querem. Aliás, a Fórmula 1 que é um piloto americano também, mas não é o Speed. E aí o Schumacher vem para completar mais uma volta, a volta de número 5.
É o Grande Prêmio do Japão. Nesse momento, o Schumacher está indo para 126 pontos contra 121 do Alonso. Vamos marcando isso toda a corrida. Nesse momento está abrindo 5 pontos de vantagem o Schumacher. E mais, levando uma vitória. Nesse caso, nesse momento, estaria abrindo 2 vitórias. Então não seria apenas uma simples questão de uma vitória do Alonso. A vantagem a gente pode botar do Schumacher de 6 pontos nesse momento. Porque mesmo o Alonso ganhando a corrida e tirando 5 pontos, o campeonato seria do Schumacher. E é isso que o Schumacher quer. E é isso que a Ferrari quer. Mas a tendência é que o Alonso tenha condições ali de ultrapassar o Ralf Schumacher. Se chegar em terceiro, aí a importância do Felipe Massa para a Ferrari nesse momento. Para o Schumacher e para o título também dos construtores, a diferença é de apenas 1. Embora fosse plano agora do Schumacher abrir bastante depois que ele passou o Felipe, e o Luciano ainda lembrou de uma escorregada que ele deu quando ele tentou botar em prática esse plano e viu que a coisa pode tornar um pouco perigosa. O interessante é que ninguém está se desprendendo. Você vê 1.2 a diferença do Schumacher para o Massa, 1.1 do Massa para o Ralf, 1.0 do Ralf para o Alonso, 1.4 do Alonso para o Trulli. Até diminuiu agora. O Alonso passou 0.6 do Ralf. O Ralf perdeu um pouquinho de contato. O Ralf virou um 34,3. O Alonso virou um 33,9. O Schumacher virou um 33,8 e o Felipe um 33,7. Os dois vão na balada ali. Dessa vez, quem deve ter dado uma escorregadinha foi o Ralf, porque o ritmo da prova é muito forte. Uma coisa que eu não esperava é justamente isso, porque olhando o desempenho da Ferrari e dos pneus Bridgestone na classificação, como eu disse no começo, eu esperava que a Ferrari fosse ter uma certa facilidade de estar indo embora, mas, que nem eu falei, lá no paddock já diziam que podia a Michelin e principalmente a Renault, no caso o Alonso, ter um melhor desempenho na corrida, o que até agora tem se provado um pouquinho talvez correto, porque pela primeira vez durante o final de semana ele está andando no mesmo ritmo da Ferrari, então quem sabe mais pra frente ele possa recuperar. Eu ainda aposto na Ferrari, mas seria muito bom até pra corrida. Schumacher é o primeiro, o Trulli, outro carro da Toyota, vem na 5ª posição. Fisichella, companheiro do Alonso, é o 6º. Jason Button é o 7º. Heidfeld é o 8º e Raikkonen vem ali na 9ª posição. Rubens, opa, quem é que está escapando ali? Na 12ª volta, o Mansell entrou colado atrás do Ayrton, perdeu pressão aerodinâmica na frente do carro, foi embora, foi para a caixa de brita e o campeonato terminou. É uma curva de muita turbulência para quem vem atrás. E o Alonso agora quase sofre um problema ali que perdeu um pouquinho o contato. Mas como o Alonso apertou bastante, tirou 3 décimos por volta nas 2 últimas voltas, você vê, mesmo estando em 4º lugar, ele está apenas 3,6 atrás do Schumacher. Aí nós temos já 7 voltas completadas. Vamos ver se o Alonso, como é que ele entra na reta aí. Veio bem mais perto na outra volta, agora vai ali para pegar o vácuo, para tentar mergulhar, para tentar ultrapassagem no final da reta, mas não dá. Chegou mais longe ainda do que na volta anterior. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Restando 45 voltas. 8 voltas completadas. E o Raikkonen vem ali na 9ª posição. Está atrás do Heidfeld. E o Kubica logo atrás do Raikkonen. Até vendo eles andando junto agora, também uma outra informação é que tanto o Heidfeld quanto o Raikkonen, ou seja, acho que tanto a McLaren quanto a BMW, foram os únicos Michelins que escolheram um pneu mole. E mesmo assim não conseguiram uma grande vantagem na classificação e teoricamente também não deve ser o pneu ideal para a corrida. Então a Renault principalmente, outras equipes escolheram o Michelin mais duro, que não foi muito bem na classificação, mas pode agora ir bem na corrida. Veja que o Raikkonen está na 9ª posição, ele largou em 11º, não faz uma corrida de ataque no princípio. Uma posição ele herdou do Rubinho, com o problema do Rubinho parar ali para trocar o bico. Fez apenas uma ultrapassagem para estar ali na 9ª posição. E o Alonso passou o Ralf ou é o Trulli atrás dele? O Trulli está atrás. Não, está atrás. O Alonso acho que ele errou, na verdade. O Trulli está atrás do Fisichella. Ele ficou mais pro Trulli do que
para o Ralf Schumacher, por isso que até parecia que ele tinha ultrapassado. Pode ver que ele cometeu algum erro, alguma coisa aconteceu, que ele ficou muito mais na mira do Trulli. Ele perdeu, aí vai ó. aparecer agora. Ó. Exatamente, aí, então foi isso. Onde ele vai ali. Aí é o erro que ele comete, o Trulli se aproxima dele. E ele perde um pouco o contato com o Ralf Schumacher e o Trulli fica, chegou forte ali para cima do Alonso, mas não conseguiu ultrapassar. Então vai ter que começar a remar de novo. Isso também mostra que o Alonso está andando no desespero, no ritmo forte, imprimido pela Ferrari lá na frente com o Schumacher e com o Massa. O Schumacher virou agora um 34,4, o Massa virou um 34,4, o Ralf Schumacher virou um 34,5 e a volta do Alonso um 35,9, daquele erro que nós acabamos de ver ali. Mas parece, Galvão, que parece até uma combinação, não seria o caso, mas nas duas vezes que ele errou por culpa do Ralf Schumacher à frente dele. Você foi no carro do Dumbors, e aí você tem o Albers que está na frente dele na 17ª posição. O Dumbors conseguiu ultrapassar em cima do Albers agora. O Dumbors está ali na frente. O Dumbors é o 16º, o Albers é o 17º. E você vê como o desgaste de pneu é crucial nessa pista. Geralmente os tempos de volta vão ficando cada vez mais lentos. Veja ali como as Ferraris vão comandando a corrida. Schumacher completa a volta de número 10. Passa 0,8 à frente do Felipe Massa, um 34,0 o tempo do Schumacher, um 34,1 o tempo do Felipe Massa. E a diferença, aquela de 3,6 do Schumacher para o Alonso, já sobe nessa volta para 5,4. Porque vai subindo também em relação ao Ralf. Não é só aquela errada que deu o Alonso, não. A vantagem do Schumacher para o Ralf já é de 4,4. Agora, aos poucos, a Ferrari vai abrindo vantagem e vai comprovando que tem melhor conjunto para essa corrida. O carro Ferrari mais os pneus Bridgestone, aquilo que se esperava realmente no domínio da Ferrari. Não é assim tão... não foi tão destacado nas primeiras voltas, mas agora os dois carros já vão com extrema facilidade, Reginaldo, já vão fugindo dos outros. Veja que na imagem já não aparece o carro do Ralf Schumacher. As duas Ferraris apenas aparecendo. O Felipe não tem problema para acompanhar o Schumacher. Essa dificuldade maior do Alonso, porque o Ralf tem um carro que com os pneus Bridgestone da Ferrari, iguaizinhos, rendeu muito bem na classificação e está bem na corrida. Quer dizer, está perdendo em relação só à Ferrari, mas consegue segurar o Alonso. Mais uma volta completada, 11 voltas completadas. Schumacher em primeiro, Massa em segundo, Ralf Schumacher de novo. O Alonso já chegou para atacar de novo. Ele sabe que ele não pode perder esse contato, mas porque pensa, claro, na vitória. Mas o que está pintando aí, a lógica seria a possibilidade do Alonso chegar na terceira posição. Confira aí as posições da classificação. Até o Heidfeld ali na 8ª posição, depois o Raikkonen, Kubica, Rosberg, Weber, De La Rosa, Speed, Coulthard, Dumbos. Ainda vão aparecer o Albers, o Liuzzi, o Monteiro, o Rubens Barrichello já passou os dois carros da Super Aguri. O Bico foi obrigado a parar para tocar o bico logo no final da primeira volta. Schumacher na ponta, Massa em segundo e o Alonso apertando ali o Ralf Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito certo é mais que basicão. Schumacher quem para agora, e aí o Alonso vai ter a pista livre para quem sabe poder tentar tirar alguma diferença para a Ferrari. Então acho que a corrida para o Alonso começa na verdade agora. E quem assistiu o treino ontem se lembra que a gente falava exatamente de que a Toyota tinha pinta de estar mais leve. Não tem carro para isso, para andar nessa posição, mesmo tendo pneus Bridgestone em relação aos Michelin, aos pneus Michelin do Alonso. Mas não era o Ralf. O Trulli que foi, mas deve ser muito pouca a diferença do peso entre eles. O Trulli foi pro box e o Alonso faz agora a ultrapassagem e a televisão japonesa conseguiu perder. Na entrada da reta ele estava já colado atrás do Ralf e fez a ultrapassagem no ponto mais natural de ultrapassagem dessa pista, que é a freada no final da reta. Agora o Trulli vai voltando e o Alonso já conseguiu se livrar do Ralf Schumacher. Vamos ver se eles recuperam essa imagem. Vamos torcer para que eles recuperem essa imagem para a gente poder ver. A manobra de ultrapassagem está aí, ó. Uma câmera de recuperação de imagem. A manobra de ultrapassagem chegou no limite ali, ó. Chegou no limite e foi arrojado, hein? Foi decidido. Foi decidido, ele sabia que era a chance que ele tinha. Aliás, tudo que o Alonso tem, que é
pegar e seguir a lição dada pelo Schumacher na corrida da China. Quando o Schumacher, acreditando o tempo todo, a corrida perdida, como parecia, perdida, mas ele na China, no contrário, o Schumacher estava na posição certa e o Alonso teve o problema. E o Alonso passa e acelera. Ele fez a primeira melhor parcial, faz a segunda melhor parcial dele, vem para tentar já fazer a melhor volta. Na volta anterior o Schumacher virou um 33.608, o Felipe Massa um 33.690 e o Alonso um 34.153. Já vai virar na casa de 33. E aí já vem o Felipe Massa. Já veio o Felipe Massa na volta de número 13, estava leve o Felipe Massa, assim como estava o Trulli. Já para ele ali para reabastecimento. Eu não sei se estava leve ou se o Ross Brown antecipou a parada do Massa. Antecipou a parada do Massa porque o Alonso estava andando muito forte. Aí você vê o Ralf Schumacher no box. Ele pode ter antecipado a parada do Massa para quando o Alonso parar, o Massa poder estar ainda na frente dele. Porque o Alonso já vinha para tirar em relação ao Felipe. Veja que ele virou um 33.177 o Alonso. Virou... da Renault do Alonso está surpreendendo a Ferrari. E Galvão, pode ser que tenha razão em falar que o Ross Brown tem para o Alonso, que já foi acima de 6 segundos, é de 5.4. A corrida vai ficar muito melhor do que o esperado, porque, para ser sincero, como eu disse, não parecia que o Alonso ia ter tanta performance quanto aí, a melhor volta, 32.6. Então não era esperado esse desempenho da Renault e da Michelin na corrida. Ele acaba de fazer a melhor volta, um 32.676. O Fisichella para troca. O Alonso deve parar na próxima volta. Mesmo deve acontecer com o Schumacher, 14 voltas completadas. E vamos ver se o Felipe vai ter condição, mesmo com a atitude do Ross Brown antecipando a parada do Felipe, se ele vai ter condições de voltar ali na frente do Alonso. O Felipe ficou preso aí atrás da BMW, ó. Então isso vai prejudicar ele. Infelizmente vai acabar talvez custando a segunda posição do Felipe nessa próxima parada do Alonso. Ele está atrás do Heidfeld. O Heidfeld, quinto colocado. O Felipe Massa ficou na sexta posição e ficou preso ali atrás do Heidfeld. O Heidfeld, para que você tenha uma ideia, está virando 34.8 e o Alonso está virando 32.6. E o Alonso vai fazer volta mais rápida de novo, se não entrar por box agora, mas já fez a primeira parcial mais rápida. Está voando o carro do Alonso. Na última volta o Schumacher virou um 33.4, o Alonso virou um 32.6. Nesse momento o Schumacher tem 126 pontos, o Alonso tem 124. E ficando preso ali no tráfego, está rodando em 34.8 o Heidfeld. Vai ser muito complicado para o Felipe voltar, permanecer na frente do Alonso, quando o Alonso parar nos boxes. Que é o que vai acontecer agora. Estava muito rápido nas duas últimas voltas, dando pinta realmente que estava no limite. E veja o Schumacher, dos 4, é o que permanece mais tempo na pista. Aí vem o Alonso. Vamos ver a troca de pneus e o trabalho de reabastecimento. O mecânico que cuidava da roda traseira direita do Alonso foi trocado, porque teve 2 corridas com problema naquela roda. E veja como ele volta ali na frente do Heidfeld, na frente do Felipe Massa, e o Felipe continuou preso atrás do Heidfeld. Continuou preso atrás do Heidfeld, não vai ter nem como atacar agora. Ele nem vai ter como atacar o Alonso. A tendência é o Alonso ir embora. Não poderia ter dado mais certo o pit stop do Alonso ao voltar nessa posição. Foi crucial essa volta do Alonso, porque é uma corrida completamente diferente. Ele conseguiu já estar aí à frente do Felipe daqui para frente. Já na primeira parada ele está na frente do Felipe Massa. Você vê ali o Rosberg voltando. O Felipe volta com o carro pesado, fica atrás do Heidfeld. E essa última volta do Heidfeld foi 34.9. É um ritmo em cima do Heidfeld. Aí o retorno. Veja que o Alonso respeitou ali a linha branca até o limite e conseguiu entrar na frente do Heidfeld e do Felipe Massa. Mas olha, ia dar certo a tática do Ross Brown. Porque essa volta que o Felipe ficou, as 2 voltas que ele ficou atrás do Heidfeld, acabaram custando a Ferrari o segundo lugar. Ele não teve como fazer a ultrapassagem e acabou custando a ele o segundo lugar. Jenson Button vai para os boxes. Ele que largou na 7ª posição e continuava por ali. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca.
Aí a classificação com Schumacher, Alonso, Heidfeld, Massa, Raikkonen, Trulli, Ralf Schumacher e Fisichella. Olha, Galvão, com essa diferença de 19,2 do Schumacher para o Button, mas na verdade é 27,7 em relação ao Alonso. Ainda dá para o Schumacher voltar na frente, que o tempo de perda tem sido na casa de 21,4, 21,5. Mas ainda dá para o Schumacher voltar na frente, voltar 5 segundos à frente do Alonso. O grande problema da Ferrari foi isso aí, foi o Felipe ter voltado atrás do Heidfeld. E é muito bom o desempenho do Heidfeld e da BMW, porque está mais pesado. Ele conseguiu largar na 9ª posição e com o carro evidentemente mais pesado, 17 voltas já se passaram, ele veio para completar a volta número 18 e permanece ainda na pista sem troca. E depois o Felipe vai ter que inventar aí para tentar se aproximar do Alonso. Volta completada e o Felipe completa a volta. Nesse momento, a diferença do Alonso para o Felipe Massa é de 3 segundos. Abriu para 3 segundos, o que o Felipe teria que descontar para voltar a brigar pela 2ª posição com o Alonso. O melhor que podia acontecer para a Ferrari agora seria o Heidfeld parar, mas ele permanece na pista e vem para fazer uma belíssima corrida. O Raikkonen já é o 5º colocado. Mas 4 e o Alonso, assim como no início da corrida, olha o Schumacher no box. Como no início da corrida, o Alonso não tem um bom rendimento na volta do pit stop, mas daqui a pouco ele começa a andar rápido. O Alonso virou 34,1 essa última volta. Aí o Schumacher. Essa hora que tem tudo que dá certo. E põe bastante combustível, 8,9 de combustível. Combustível para uma segunda perna mais longa. Veja que o Alonso aparece lá, o Schumacher volta ainda com tranquilidade. Volta ainda com tranquilidade na 1ª posição. E agora sim o Heidfeld vai para o box. E com isso, a briga vai voltar a ser direta do Alonso para o Felipe. O Alonso tem 3,3 na frente do Felipe. Vamos ver o que o Felipe Massa consegue recuperar. Ainda não está perdida a 2ª posição do Felipe Massa. Ele teve um prejuízo aí de uns 3 segundos em relação ao Alonso, mas tem muita corrida pela frente. Temos ainda 35 voltas pela frente. Globo, a gente se vê por aqui. Tim Casa, seu telefone fixo virou história. Agora a gente tem que ver o rendimento do Schumacher na volta do pit stop. Porque na última, enquanto o Schumacher estava parado, a volta do Alonso foi 2 segundos. E faz a diferença, vamos ver. Vamos esperar essa volta, vamos esperar na realidade. Ele vem para completar a 1ª volta vindo do box, a diferença era de 5 segundos. E vai para 5,4. É aí que ele faz a diferença. É aí que... Por isso ele é 7 vezes campeão do mundo, por isso ele está se aproximando do 8º título. O pneu dele aquece antes do que dos outros. Ele tem um contrato especial com a fábrica, que o pneu dele aquece antes do dos outros. Lembrando também que talvez, assim, fora esse talento do Schumacher em sempre se virar bem em cima de qualquer dificuldade, talvez tenha a única justificativa que o Alonso pudesse falar agora é que o pneu Bridgestone novo, né, ou seja, o semi-novo aí, que deve ter 1 ou 2 voltas esse pneu que ele deve ter usado na classificação, rende melhor no começo e depois começa a perder desempenho, enquanto que o Michelin do Alonso é o contrário. Tem uma certa dificuldade no começo e começa a render melhor depois. Então, talvez a gente vai ver uma diferença justamente do Schumacher abrir um pouco agora e quem sabe o Alonso chegar mais perto dele antes do 2º pit stop. Mas precisa ver se o Felipe também não vai se aproximar do Alonso, que ele tirou 3 décimos nessa volta. O Alonso virou um 34,427, o Felipe virou um 34,090. A diferença de 3,3 caiu para 3 segundos. Você vai aí com o Raikkonen. Vamos dar uma volta com ele aí. Pegar uma carona com ele. Veja aí a curva tomada à esquerda, 3ª marcha e vai marcha para cima agora. 4ª, 5ª, 6ª. Coloca a 7ª marcha. E você viu aquele pé embaixo. Como é feita ali de pé embaixo aquela curva que antecede a variante. Agora já dá para fazer a avaliação correta, Reginaldo. O Schumacher virou um 34,1, o Alonso virou um 34,2.
E o Massa não fez uma volta boa. Ele tinha tirado 3 décimos e agora perdeu, deve ter dado uma escapada, o Massa. Virou um 34,8, ficou 3,5 segundos atrás do Alonso. E a diferença do Schumacher para o Alonso é de 5,5. Essa diferença é que daqui a 2 voltas pode começar a cair. Exatamente em função do que disse o Luciano, dos pneus Michelin renderem o que rendem depois de 3 ou 4 voltas do pit stop, é o caso do Alonso. E o Schumacher não, ao contrário, pode cair o rendimento. Como as 2 McLaren ficaram fora da Superpole, opa! Isso aí perdeu a asa traseira, um Spiker. É o Albert. É o Christian Albert. Perdeu... Tá sem suspensão. Ele perdeu, também, foi... sem roda. Olha só o que aconteceu. Ele perdeu, foi... A roda direita, a suspensão traseira, a asa partiu. E você vê as equipes se aprontando para ter a possibilidade talvez de um safety car. Por isso que você vê as equipes correndo ali para ficarem prontas, né? Num eventual safety car, porque deve ter pedaço do carro na pista. Muitos detritos na pista e o susto que deve tomar o piloto numa circunstância dessa que vem ali, de repente o carro desmancha. Ele não tem mais a parte traseira do carro. O bom é que ali já era uma parte não de baixo, mas já... O Schumacher já deu uma, o Massa deu uma escapadinha na volta anterior, ele volta a virar mais rápido, o Schumacher virou a um pedaço aí, ó, da suspensão aí. O Schumacher virou um 34,418, o Alonso virou um 34,564 e o Felipe, o mais rápido dos 3, virou um 34,288. Tá perigosa aquela peça ali no meio do caminho. Alguém tem que entrar ali para puxar aquilo ali, para levar embora. Vamos lá para repetição. Impressionante a imagem, hein? É impressionante a imagem. É uma coisa difícil de ver num carro de Fórmula 1. O carro desmanchou, a suspensão traseira desmanchou. A gente tem que lembrar que qualquer defeito na suspensão tem tanto peso em cima do carro. O carro em si é leve, o carro pesa 605 quilos. Mas é tanta pressão aerodinâmica que o carro chega a pesar até 2.000 quilos em alta velocidade. Então, qualquer defeito na suspensão, você vê esse incidente de voar a peça para todo lado. Porque é muita pressão aerodinâmica colocando muita pressão sobre a suspensão. 21 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Aí você viu como a saúde do motor Honda ali, o Jason Button, mas ele deu uma travadinha no dianteiro direito. E só agora o Raikkonen vai parando. Claro que as McLaren fora da Superpole, estava dizendo isso no momento em que arrebentou a suspensão ali do Albert, saíram pesadas, o De La Rosa parou na volta anterior, o Raikkonen para agora, era ele quem estava bem atrás ali do Felipe Massa. Agora o Trulli volta a ser o 4º colocado. Rubens Barrichello vem na 15ª posição e só com aquela parada na primeira volta, ou seja, o Rubinho estava pesado, bem pesado o Rubinho, estava bem pesado o Rubinho, tinha possibilidade, o último. Não chega a ser o último a parar. O Monteiro ainda não parou e o Speed, que estava na frente dele, também não parou. E o Sato. Então, depois do Rubinho, só 3 vão parar. Era o 4º carro mais pesado, digamos assim, na classificação. Dava para fazer uma boa corrida, hein, Reginaldo? Ele, esse problema do bico, agora ficou comprometido. Ele estava na 15ª posição quando parou agora, mas estava bem mais pesado do que os outros. A melhor volta dele na corrida é 1:35.028, quer dizer, não é das voltas mais rápidas, mas veio numa constância. É um carro que pesado rendeu melhor do que poderia na classificação. Olha só, o Alonso já começa a andar mais rápido que o Schumacher. O Schumacher virou 34,2, o Alonso vira 33,9. E o Felipe Massa atrás do Alonso vira também 33,9. A vantagem do Schumacher para o Alonso agora é de 5,1 e a vantagem do Alonso para o Felipe Massa de 3,4. E o Trulli vem 4,5 segundos atrás do Felipe Massa e o Ralf Schumacher vem 2,1 atrás do Trulli. O Fisichella vem 1,9 atrás do Ralf. E você viu lá, já tirou. O comissário lá para tirar a peça ali, passou correndo, tirou a peça, levou embora. Alguém se perdeu ali. O carro fritou o pneu e o cameraman derrapou. Olha, as coisas já se inverteram como esperado, hein?
Agora já é o Alonso que anda mais rápido. 1:33:9, o Schumacher 1:34:2. Aí você vai vendo o Sato, o Speed já tinha parado. Agora para o Sato fica faltando apenas o Monteiro. Apenas o Monteiro. Esse sim foi o que saiu mais pesado então, o Thiago Monteiro. E aí o Sato vai voltando para delírio da TV japonesa de poder acompanhar uma equipe que se chama Super Aguri, uma equipe Honda, no autódromo que é a casa da Honda, e um piloto japonês. Então, como é a chance que eles têm de ver quase ser atropelado ali no caminho. ...29 voltas restando... ...24 voltas completadas. Você vê a diferença que eu falava do pneu. O Raikkonen, que foi um dos únicos pneus Michelin que escolheu o composto mais mole, saiu do box, mesmo de tanque mais cheio, virando mais rápido do que ele vinha virando antes. Então você vê o quanto o pneu influencia o desempenho de virar mais rápido no começo ou mais rápido no final. Quem tem mais duro como o Alonso vira mais rápido depois, ou seja, é um grande jogo, é um grande quebra-cabeça de ver o desempenho de cada um. E o Felipe Massa voltou a ter problema. Virou 35,2, ele deu uma passada na curva ali. Na curva 17. A informação que o Massa deu uma passada na curva 17. Ele passou reto. A curva 17. Deixa eu me localizar aqui. Curva 17. O que é curva 17? Deve ser a chicane, justamente antes da reta do box. É a variante ali, a chicane antes da reta do box. Ali ele deu uma passada reta. O Schumacher já deu uma resposta para o Alonso. Virou 33,8 o Schumacher, 33,8 o Alonso. E o Felipe virou 35,2 com essa escapada que deu na chicane. Ele tinha vantagem ainda sobre o Trulli, mas se afasta da briga. Tanto que agora Schumacher e Alonso completam uma volta. Só agora o Felipe passou. 1:33,9 para o Schumacher, 1:33,7 para o Alonso. E nesse momento o Felipe Massa, que estava 3,3 atrás do Alonso, está 5,8 atrás do Alonso. Aí o comparativo dos dois. O Alonso mais rápido em 2 voltas e o Schumacher mais rápido em uma nas últimas 3 voltas. Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. O Alonso, domingo às 9:30 da manhã, tem Esporte Espetacular e uma entrevista exclusiva com o Rei Pelé. O Pelé provoca o Romário, claro, em cima deve ser do assunto dos 1000 gols. E você vai ver também que o Pelé fala sobre a Copa do Mundo, fala sobre a Copa do Brasil, fala dos Ronaldos, fala sobre o filho Edinho. Tudo numa entrevista exclusiva neste domingo no Esporte Espetacular às 9:30 da manhã. Schumacher tem um belo tráfego pela frente. E aí o Alonso já foi 4 décimos mais rápido de novo que o Schumacher. Schumacher virou 34,0, o Alonso virou 33,6. E o Felipe Massa virou 34,0, mesmo tempo do Schumacher. Schumacher deve perder tempo, como o Reginaldo já acabou de apontar, porque os carros na frente estão brigando. Então quando você tem uma briga entre você e mais o outro concorrente, fica difícil de ver bandeira azul, de prestar atenção nesse sentido. Então pode ser que isso venha trazer uma certa dificuldade para o Schumacher. Mas depois é bom lembrar que depois o Alonso vai ter que ter o mesmo trabalho. O Rubinho já abriu caminho ali para o Schumacher. Eu costumo dizer, há muitos anos digo o seguinte: quem anda na frente, quem já andou na frente, quem já ganhou corrida, sabe da importância de abrir caminho. Normalmente aqueles que nunca passaram do pelotão intermediário que complicam a vida dos líderes. Mas conseguiu ali passar pelo Rubinho, passou pelo Liuzzi. E vamos ver depois o que vai conseguir fazer e como vai se livrar do tráfego do Alonso. Vamos ver quem vai perder mais tempo nesse tráfego. Claro que a volta do Schumacher vai ser acima do 34,0. E o primeiro... Olha, o que você está acompanhando essa imagem, o carro escondido atrás do gráfico, a TV japonesa se perdeu. Ela perdeu, existe toda uma sequência de corte de câmeras. Você tem que ter uma leitura da corrida.
Você tem que ter uma leitura da corrida. Eles se perderam, corta para do helicóptero, pelo amor de Deus. Bota a câmera do helicóptero e rearruma a casa. Vamos ver se eles se acertam agora. O Schumacher virou 34,6. O Alonso 34,3. Perdeu 3 décimos o Schumacher. Vamos ver o que o Alonso vai perder agora, como é que ele vai negociar as ultrapassagens ali em cima do Rubinho e em cima do Vitor Antônio Liuzzi. São dois pilotos muito parecidos nesse item. Não são de demorar para negociar, não. É chegar e passar. O Schumacher é assim, o Alonso é assim. Faz parte do arrojo deles. Dois pilotos muito talentosos. O curioso é que, né, do jeito que está a corrida agora, o Schumacher sairia com 2 pontos de vantagem, 126 a 124, vindo para a corrida do Brasil para chegar em segundo. Mesmo que o Alonso ganhasse, ele chegaria em segundo e ganharia o campeonato. Veja que decisão, em número de vitórias. É porque o Schumacher tem 7 vitórias, o Alonso tem 6. Nesse caso, o Schumacher iria para 8 vitórias, o Alonso passando o Rubinho ali. Nesse caso, o Schumacher iria para 8 vitórias contra 6. Depois, se o Alonso ganha no Brasil, dia 22, em Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Se ganha no dia 22 no Brasil, vai para 7 vitórias e os dois estariam terminando com 134 pontos e o título sendo decidido por uma vitória a mais do Schumacher. Mas tem muito chão ainda nessa corrida e depois o Schumacher perdeu 3 segundos, o Schumacher vira agora um 34,5 e o Alonso vira um 34,4. Acabou diminuindo mais um décimo ainda. E agora ele faz a ultrapassagem em cima do Liuzzi. É que o Schumacher voltou nessa volta também, ele pegou tráfego na frente. Tanto que o Felipe Massa sem tráfego virou um 33,8. Foi bem mais rápido que os dois. O Schumacher tinha feito a ultrapassagem em cima do Rubinho e do Liuzzi e depois chegou ali no outro tráfego, do Dombos e do Coulthard, os dois carros da RBR. E o Alonso também vai ter que chegar ali. Por onde o Schumacher passa, o Alonso tem que passar. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, novo motor. O Alonso vai abrindo caminho, vai se colocando entre os dois carros da RBR. Foi o que o Schumacher fez agora há pouco. É um momento importante da corrida e que pode decidir a corrida e que pode decidir o campeonato. A forma com que o piloto se livra do tráfego. Isso era muito comum na época em que Senna e Prost corriam, os dois na McLaren, e disputavam o título. E você vê que nessa volta o Alonso acabou perdendo bem mais tempo do que o Schumacher, porque ó, ele perdeu 4 décimos no primeiro setor e mais 4 décimos no segundo. Então, de repente, aí vai ser quase 1 segundo de diferença apenas em uma volta. Vamos ver, a diferença de 4,2 na volta anterior. Já subiu para 5,1, praticamente 1 segundo. E com isso o Felipe Massa se aproxima um pouco mais do Alonso, está 4,8 atrás do Alonso. O Schumacher virou 33,7, o Alonso virou 34,6, o Felipe virou 34,2. E aí o Trulli foi o primeiro piloto da Toyota a parar, volta a parar antes do Ralf Schumacher. É o primeiro piloto a fazer a segunda parada de reabastecimento, que o Rubinho tem 2 paradas, mas a primeira foi no fim da primeira volta para trocar o bico. É, por isso mesmo, na verdade, o Trulli foi o primeiro piloto a fazer um pit stop normal na corrida, na volta 12. E repete agora o fato, sendo o primeiro a fazer o segundo pit stop. E o Scott Speed outra vez perdeu o caminho. Jogou sujeira na pista ali. Complicou a vida. Domingo no Domingão do Faustão, você vai curtir uma nova etapa da Dança no Gelo. A divertida competição que agita a galera neste domingo, 3 da tarde, no Domingão do Faustão. Aí o Schumacher, a diferença de 5,1, vamos ver como é que fica agora. Tá andando rápido o Schumacher, mas aumenta para 5,5 a diferença. 1,33,3 do Schumacher, 1,33,7 do Alonso. E o Felipe, quem pega o tráfego agora é o Felipe Massa, vira 1,35,6. E tá agora na maior diferença que ele teve pro Alonso, 6,6. Agora já fica praticamente impossível para ele tentar recuperar a segunda posição. E o Fisichella é o 4º colocado. Os 4 que estão à frente do campeonato. Nesse momento o campeonato tem 126 pontos para o Schumacher, 124 para o Alonso. E a diferença, como os dois têm uma vitória, a diferença nos segundos lugares do Felipe Massa, por isso ele fica na frente do campeonato
também por posição de chegada. Porque aí tá Schumacher, Alonso, Massa e Fisichella, né? É o campeonato, o ideal para o campeonato. Tanto que entre os construtores ficaria 194 para Ferrari, 192 para Renault. Nesse momento o Felipe não está conseguindo ajudar o Schumacher de evitar que marque mais 2 pontos o Alonso, mas está trabalhando para o Mundial de Construtores. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, ou seja, cerveja. ...31 voltas completadas pelo Schumacher, virou 1:33.195 contra 1:33.176 do Alonso. Eles andam no mesmo ritmo, na mesma balada. E o Felipe virou atrás 1:33.9, já não consegue acompanhar os dois. Ele não pode permitir a aproximação do Fisichella, mas o Fisichella vira 1:34.1. Fica muito bem definido, os dois primeiros pilotos das equipes andando mais forte na frente, e depois o Felipe Massa e o Fisichella. Tem uma briga do campeonato aí na frente entre os dois, e uma briga pela terceira posição e pelo Mundial de Construtores no confronto do Felipe Massa com o Fisichella. E passado, Galvão, a metade da corrida, a gente sempre fala de Suzuka, que é uma pista difícil, uma pista que exige muito do carro, né, dos pneus, dos motores. Tem que lembrar que também que fisicamente é uma das pistas mais difíceis para os pilotos, não só para o pescoço, mas para a parte até aeróbica mesmo, de você fazer um exercício muito grande naquela sequência de troca no S de alta, né? Logo no começo da volta você tem S para direita, esquerda, então fisicamente é um dos lugares mais exigentes de todo o campeonato. Aí você vai ver o do Schumacher. E a decisão vai pintando ficar realmente para o Grande Prêmio do Brasil no dia 22, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Interlagos, já não há mais ingresso à venda. Todo mundo procurando, vai estar lotado. Opa, alguém pegou forte ali, saiu. Gostou dessa curva o Kubica, hein? A mesma curva da classificação que ele cometeu o erro, mas agora foi um erro maior, né? A mesma curva onde ele escapou na classificação. Escapou agora o Robert Kubica. Perdeu o carro ali mesmo, hein? E ele reclamava que na classificação o carro saia muito de traseira, e deu para ver que foi o mesmo problema agora. O carro saiu de traseira na entrada de curva, então é um equilíbrio que, como eu já disse, para a Suzuka você não pode ter um carro difícil de guiar, e parece ser o caso dele agora. E o Schumacher está para parar. Ele virou 1:32.792 contra 1:33.2 do Alonso. Já bota aí quase 5 décimos em cima do Alonso. Quando ele faz isso é que ele tá... São 2 voltas para parar. É aí que normalmente ele também faz a diferença. É mais um ponto onde ele faz a diferença na corrida. Nas 2 voltas que antecedem a parada. E a Renault podia realmente ter antecipado até a parada do Alonso ali, porque 2 voltas que ele tira meio segundo, um segundo inteiro, faz uma diferença muito grande no final. Mas se bem que no momento algum o Alonso mostrou força para chegar, para tentar uma ultrapassagem. Tá ali meio que conformado, esperando o Schumacher ter um problema. Se você pensar que na classificação só deu Bridgestone na frente, essa segunda colocação do Alonso é um lucro, ele está no lucro. E para ele, pelo que pintava essa corrida, para ele chegar em Interlagos apenas 2 pontos atrás do Schumacher é lucro. Agora o Alonso devolve ali. O Schumacher vira 33.1, o Alonso vira 32.8. Qual é o problema aí? O engenheiro falando que parece que o Trulli tem algum problema, dizendo pro Ralf que talvez ele vá poder passar, mas não deu para entender direito dessa vez. Aí o Fisichella parando, pegou ali, tirou a sobreviseira. O piloto larga com o capacete, a viseira e algumas sobreviseiras, vai tirando à medida que vai sujando. E aí volta o físico. São de 3 a 4 sobreviseiras, então você tem que ter uma administração, né, de saber o momento certo, de não, de repente, tirar muito cedo no começo e ficar sem sobreviseira para o final. Então são de 3 a 4 que o piloto tem que saber administrar durante a prova. É que o Ralf chegou no Trulli aí, olha. Aí o engenheiro do Ralf falando com o Ralf, dizendo que o Trulli teria algum problema, que ele chegou muito rápido em cima do Trulli. A gente sabe que eles não são muito amigos, né, Galvão? A gente já viu eles
na disputa de posição, batendo, mesmo sendo companheiro de equipe, já batendo, acho que esse ano, se não me engano. Então tem que tomar um certo cuidado, a equipe tem que dar uma certa administrada nos dois também, para que não, de repente não joguem a corrida fora. O Trulli fez uma volta de 1:37.0. Mas nesse circuito, onde todo mundo dá uma escapadinha, é difícil você fazer uma corrida absolutamente limpa num circuito que tem essa dificuldade. Por isso é um pecado. No nível de combustível e num rendimento parecido. Agora o Ralf, como disse o Luciano, o Ralf nunca foi amigo de companheiro de equipe nenhum. E é o cara que menos amigos tem na Fórmula 1 inteira. Eu diria que eu não sei se ele é amigo dele mesmo, né? O Ralf Schumacher. Tá ele ali, passando logo atrás, o Trulli logo depois do Ralf. Schumacher, Alonso, Massa, Jason Button em quarto, porque o Fisichella parou. Dos 4 primeiros foi o primeiro a parar. Raikkonen, Fisichella, Trulli, Ralf Schumacher. Daqui a pouquinho Schumacher, Alonso e Felipe Massa vão parar para reabastecimento e troca de pneus. Nico Rosberg está nos boxes nesse momento. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí o Yamamoto e toda a atenção da TV japonesa com o carro Super Aguri Honda do Yamamoto. E aí vem o Alonso. Parou antes do Schumacher. Aliás, já tinha parado antes do Schumacher na primeira parada. E Massa também vem pro box. E o Felipe Massa vai pro box. Era a tentativa de deixar o Massa mais perto do Alonso, mas não vai. Restando 18 voltas para o final, o campeonato vai se encaminhando para terminar realmente em Interlagos. Daqui a 2 semanas, no próximo dia 22, o Brasil tendo aí a honra e a felicidade para a torcida brasileira de ver a decisão do campeonato na última corrida do Schumacher na Fórmula 1. Ou seja, um fim de semana especialíssimo daqui a 2 semanas, no dias 20, 21 e 22, o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, crédito certo é mais que basicão. E nesse momento, lembrando que a vantagem do Schumacher é de 2 pontos, 126 pontos contra 124 do Alonso. É sempre um momento de tensão na hora da parada no box. Tem que funcionar tudo certo. Eles ensaiam, eles treinam todo final de semana de corrida. Em todo teste tem que dar tudo certinho. O Reginaldo anota sempre o tempo. Quanto tempo o Alonso ficou parado? O Schumacher ficou 7.4 agora. O Alonso 7.2. 2 décimos. E volta preso ali no tráfego o Alonso. Mas consegue fazer tranquilamente a ultrapassagem. Na próxima volta nós vamos ter a realidade da vantagem do Schumacher pro Alonso. O Felipe Massa vai fazer a volta mais rápida da prova agora. Por aquela estimativa que se faz depois do primeiro pit stop, o Schumacher deveria ter voltado ao box na volta 39 e voltou na 36. Alguém Schumacher. Schumacher quebra o motor. Quebra o motor, Michael Schumacher. Quebra o motor, o Schumacher, e pode estar ali dentro do carro. Olha o desespero da Ferrari, vivendo a realidade de perder o campeonato que estava na mão. Tinha 2 pontos de vantagem, pode agora ficar 10 pontos atrás e vai correr por apenas 1 ponto no Grande Prêmio do Brasil, o Alonso. Essa era inesperada, Galvão. A gente viu a Ferrari, acho que é o primeiro problema de motor do ano da Ferrari, então ninguém esperava por essa. Assim como foi o da Renault em Monza, né? Na mudança de marcha para baixo, hein? Na redução de marcha, no momento da redução de marcha, foi-se embora o motor da Ferrari. E o Schumacher vai parando, 17 voltas para o final. Uma imagem que ninguém imaginava ver, que há muito tempo não se via na Ferrari. Uma imagem dessa. E aí vai indo embora o campeonato dos construtores. Ô Burto, o que passa na cabeça de um piloto nessa hora, hein?
Olha, Galvão, é muito difícil em qualquer corrida quando você tem que abandonar, ainda mais liderando, como o caso do Schumacher, é um sentimento assim que não dá nem para explicar. Ainda mais na situação dele, que né, tá se despedindo do mundo da Fórmula 1 com toda a chance de ganhar o campeonato. Essa vitória hoje praticamente já garantiria, né, o campeonato para ele, então ele deve estar assim bem, nem sei o que dizer, ele deve estar... Vai ser difícil a equipe conseguir justificar esse programa para ele. Tira um pouco daquela sensação de decisão, inclusive, do Grande Prêmio do Brasil, né? Porque eles estavam vindo com 2 pontos de diferença para cá. Nesse momento, o Alonso tem 126 e o Schumacher 116. E eles empatam em número de vitórias. O Alonso vença. O título do Schumacher seria a vitória do Schumacher no Grande Prêmio do Brasil e o Alonso não chegar. Ou seja, a única chance que ele tinha de ser campeão hoje, no Japão, passa a ser a única chance que ele tem para ser campeão em Interlagos. Era de 1.4, volta a ser 1.4. O Alonso, se confirmar a vitória, vem com o título na mão para o Grande Prêmio do Brasil. E aí você vai vendo o Schumacher, a decepção. É como dizia o Burt agora, o piloto que para na ponta sofre. O piloto que para na ponta, na penúltima corrida do campeonato, liderando o campeonato e vendo o campeonato ir embora, sofre muito mais. E na penúltima da carreira, imagina. Mas o piloto que para na penúltima corrida do campeonato, praticamente com o título na mão, vendo o título praticamente ir embora agora e sabendo que é a última temporada dele, é o final da história de uma era, do maior campeão de todos os tempos, a cabeça do alemão deve ter virado um pastel agora. Dá pra ver na fisionomia dele, né? Geralmente o Schumacher é muito controlado em saber ser politicamente correto, até nas expressões. Deu pra ver que agora ele não tá se contendo muito e se mostra bem insatisfeito. Mas tem o direito de não se conter, tá certo, não precisa ser politicamente. Tá certo. Aliás, é uma expressão muito chata, tal do politicamente correto. Que ele é, né, Galvão? A gente sabe que o Schumacher, você pode ver, ele nunca deu uma gafe de falar alguma coisa diferente da imprensa que tenha dado motivo para criticarem ele. Ele é sempre um cara muito controlado e eu sei, é o tal chato politicamente correto, mas... Fala, ele tem direito. Com tudo o que construiu na vida esportiva dele, ele tem direito. Globo, a gente se vê por aqui. Tim Casa, seu telefone fixo virou história. A diferença do Alonso para o Felipe Massa, vamos ver agora, era de 8.7 na volta anterior. Aí veio o Felipe na segunda posição, 9.5 a diferença do Alonso para o Massa, restando 14 voltas. Seria a esperança do Schumacher aí que o Massa conseguisse ganhar a corrida para diminuir essa diferença pelo menos para 8 pontos. Parece impossível nesse momento. O Alonso virou um 33,7, o Felipe virou um 34,5. O rendimento do Alonso já era melhor até do que o rendimento do carro do Schumacher. Existe a possibilidade de ter exigido demais, ter trabalhado em regime muito forte, muito tempo, para quebrar o motor. Com a experiência do Schumacher e com o domínio que a Ferrari tem de corrida, não seria fácil pensar nisso, né? E com a telemetria, com o gerenciamento que existe eletrônico dessa coisa toda, ficou praticamente não existe essa de um piloto quebrar o motor. O piloto hoje em dia, mesmo assim, não existe aquela famosa erro na troca de marcha, né? Antigamente você tinha o câmbio manual. Passava de giro. O piloto reduzia no momento errado e passava de giro e acabava quebrando o motor. Hoje isso não acontece. Mesmo que você peça a redução e o computador saiba que não é o momento correto, ele não troca a marcha. Ou seja, não tem como o piloto quebrar. Então foi um problema que inesperado. Não teve nenhuma falha por parte do Schumacher nesse problema. Ali o Schumacher tentando voltar para casa. O assédio que vai ser muito forte do torcedor por ali. Alguém bateu. Weber. Mark Webber bateu. Mark Webber bate ali na entrada da reta. Estava na 12ª posição. Mais uma posição recuperada pelo Rubens Barrichello. Vem na 12ª posição nesse momento o Rubinho. Olha lá como ele passou como um pombo sem asa ali. A batida foi fraca. Foi feito para quebrar ali a suspensão dianteira, meu, assim, você viu que ele sofreu o balanço da cabeça ali, mas já vai numa boa, saiu inteiro, como é normal nesse tipo de acidente na Fórmula 1, graças a Deus. Isso é a parte fantástica, puxando o assunto que o Burt falava, é a parte fantástica dessa evolução. É a segurança que os pilotos têm,
para a batida, o nível que chegou de segurança para o piloto, um carro de Fórmula 1. Agora, eu confesso que tenho muita saudade, mas muita saudade de ver piloto errando marcha, de ver piloto quebrando motor de carro, de ver piloto se atrapalhando com a freada, para poder ver piloto disputando freada, para poder você ter a valorização exata do piloto dentro do carro. Então ficou muito dependendo da técnica demais, evoluiu demais. Se pudesse dar uma marcha ré, uma volta no tempo, as coisas eram muito mais divertidas. Como a gente se vê por aqui? O regulamento para que os carros tenham um desempenho pior, ou seja, tirar a pressão aerodinâmica, botar o pneu slick e quem sabe fazer outras mudanças para que até piorem o desempenho, mas que aumentem a emoção durante as corridas. E a resistência exatamente, pensa exatamente igual a você, Galvão, em tudo isso que você falou, é simplesmente o presidente da FIA. As que têm grande investimento, a Ferrari principalmente, elas resistem porque elas vão conseguindo evoluir. É difícil você frear a evolução. E a evolução na Fórmula 1, como na informática, como no mundo moderno de hoje, ela é a cada dia, a cada instante. Só que duvido que tenha alguém que não tem interesse como equipe, que possa pensar que não era melhor quando o piloto decidia a corrida numa freada, decidia a corrida numa mudança de marcha. Eu me lembro de uma frase do Ayrton Senna que ele dizia: 3 segundos é uma vantagem cômoda para você estar em primeiro, que sempre lhe dá o direito de errar uma mudança de marcha. Ou e vamos embora. A grande dificuldade é encontrar esse meio termo que tem que existir. O meio termo na discussão entre tecnologia e esporte. As grandes montadoras defendem a tecnologia exatamente em função daquilo que pode ser usado, extraído da Fórmula 1 para o carro de rua. Mas existe um limite nessa coisa, porque senão realmente se torna algo em que ninguém erra, o piloto não erra. Restando 11 voltas para o final, Alonso é o primeiro. 10 segundos, ponto 2 na frente de Felipe Massa, Fisichella é o terceiro. O Felipe com isso vai melhorando a situação dele em relação ao Fisichella, tem 70 pontos, o Fisichella tem 69. Fumar causa impotência sexual. A última volta do Alonso foi 1:34.269. O Felipe virou 1:33.903, 3 décimos mais rápido do que o Alonso. Então, nesse momento, para deixar bem claro, 10 pontos a vantagem do Alonso para o Schumacher. Basta o Alonso fazer um ponto. Basta o Alonso fazer um ponto no Grande Prêmio do Brasil. Então, o Schumacher vai ter que tentar no Grande Prêmio do Brasil o que ele precisava hoje para ser campeão: ganhar o Grande Prêmio do Brasil no dia 22 em Interlagos, e o Alonso não marcar nenhum ponto. Mas para isso o Alonso tem que levar o carro na ponta nessas 10 últimas voltas. Para a torcida brasileira e para o GP do Brasil, seria bom que o Alonso ficasse pelo caminho agora. Nada contra o Alonso, claro. Com a segunda parada do Button, o Fisichella assume a terceira colocação. Então agora a Renault está fazendo 16 pontos no campeonato e vai para 195 contra 186 da Ferrari, porque a Ferrari está sendo defendida ali. O Massa está fazendo o papel dele, está garantindo esses 8 pontinhos para a Ferrari, porque ainda tem briga no campeonato de construtores. O Reginaldo, também um fato interessante para o GP Brasil: o De La Rosa ainda não foi confirmado na McLaren que ele vai correr no Brasil. Talvez tenha a estreia do Lewis Hamilton, né, que é o piloto que foi campeão no GP2 esse ano, e pode ser um atrativo também para quem acompanha esse Grande Prêmio, poder ver um piloto muito talentoso estreando pela McLaren. Pode ser, não é confirmado, mas existe a possibilidade. Restando 10 voltas, menos de 10 voltas para o final. O Esporte Espetacular neste domingo, às 9:30 da manhã. Destaque para a entrevista exclusiva do Rei Pelé. Ele vai, na entrevista, ele provoca o Romário, ele fala dos Ronaldos, ele fala de Copa do Mundo, ele fala de Copa de 2014 no Brasil. Solta o verbo, o Rei Pelé, que está de novo de bem com a seleção e está muito feliz por estar de bem com a seleção. A seleção brasileira ganhou do Kuwait por 4-0 e vai jogar na terça-feira, às 3 da tarde. Em terça-feira, às 3 da tarde, horário oficial de Brasília. Nós vamos estar juntos com Brasil e Equador. O novo time do Dunga, o Pelé, que era
olhado meio torto, assim, por alguns jogadores dessa última geração que conquistou o título em 2002 e que não foi bem na Copa de 2006, que é uma coisa absurda você olhar com um olhar torto pro Pelé. Ele voltou a ser bem recebido na seleção, pelo Dunga, pelo Jorginho, pelos jogadores, e tá feliz da vida, e feliz da vida que ele fala amanhã no Esporte Espetacular, a partir das 9h30 da manhã, não, neste domingo, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. 9 voltas restando, 11,2 a vantagem de Alonso para Felipe Massa. E o Fisichella vem longe também do Massa, vem 14,5 atrás do Massa. Quer dizer, a corrida está tecnicamente decidida, a não ser que aconteça alguma surpresa com o Alonso, como aconteceu com o Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, novo motor, Econoflex, mais rápido e econômico. Aí você vai vendo o Raikkonen, que tem a 5ª posição, Alonso é o primeiro, Massa é o segundo, Fisichella é o terceiro, Jason Button é o quarto, Raikkonen é o quinto, Trulli vem na 6ª posição e Ralf Schumacher é o 7º. Heidfeld fecha a lista dos que pontuam na 8ª posição. Rubens Barrichello é o 12º e muito longe do De La Rosa. A 32 segundos atrás do De La Rosa, a corrida do Rubinho ficou completamente comprometida quando ele teve que parar no final da primeira volta para tocar o bico, depois que largava na 8ª posição e tinha muito mais combustível do que os 7 que estavam à frente dele. Tinha tudo para fazer uma boa prova o Rubinho. E a McLaren, que acaba sendo, mesmo com esse 5º lugar, nesse momento, o Raikkonen, uma decepção. No circuito de Fuji, onde ela sempre andou muito bem. No circuito de Alton, onde a McLaren normalmente sempre tem bom desempenho. E o Raikkonen, que veio de vitória na última temporada, largando em último e conseguindo a vitória na corrida de 2005. Quem deve estar preocupado com esse desempenho da McLaren desse ano é justamente o Alonso, que no ano que vem vai estar lá. Então, fazer uma mudança de equipe, provavelmente aí com uma grande chance de ser campeão, mas vendo a McLaren sofrendo um pouco, é complicado para o piloto também. Mas ele pode ficar preocupado com isso mais para frente, viu? Porque agora ele está tão feliz ali no primeiro e o Schumacher fora da corrida, que o próximo ano nem passa na cabeça dele ali. Ele está vivendo aí essas 8 voltas que restam para botar a mão no bicampeonato. É hora de buscar a paz com a equipe, ele que nesse fim de semana brigou ali. Um abraço com... Veja só, é aquela coisa de... É despedida, tipo despedida. O Schumacher vai lá cumprimentar, e aí não é o politicamente correto não, é o sentimento dele em relação à equipe. Todo o esforço que foi feito pela equipe, ele sabe o quanto esse pessoal gosta dele, a admiração, a adoração que cada mecânico tem por ele. Por isso é um grande piloto. Por isso é um grande esportista. O Schumacher não é simplesmente o homem de todos os recordes, mas é um esportista diferenciado. É um exemplo para o Alonso, né, que faz o contrário e que agora, quem sabe se hoje, na alegria de uma eventual vitória, ele refaça aí as pazes com a sua própria equipe. E ali, nitidamente, o Schumacher dizendo, vocês fizeram o que puderam. Eu sempre falo do Schumacher, né, como um grande profissional, como uma grande pessoa, e passando essa mensagem muito bacana do esporte, inclusive, do trabalho em equipe, né? Você vê que ele sempre faz questão de reconhecer todo o exemplo que ele acaba deixando nesse mundo meio cruel da Fórmula 1. É um momento de grandeza. Um momento de grandeza do Schumacher, porque seria normal o piloto sair muito irritado, se trancar no escritório dele dentro do motorhome da equipe e ficar lá até anoitecer. E ele foi lá agradecer aqueles que junto com ele construíram essa carreira fantástica, esse número de vitórias. Agora ele vai lá na direção, cumprimentar um por um, porque sabe que praticamente aí terminou o campeonato. Teria que acontecer com o Alonso o que aconteceu com ele. O Alonso tem que quebrar no Grande Prêmio do Brasil e ele ganhar a corrida para que ele venha a ser campeão. Não é impossível. Não é impossível. Ali está o Schumacher do lado do seu grande parceiro, o Ross Brown, que aliás encerra... Firme, a temperatura da pista 22 graus, tudo que a Ferrari queria. Estava tudo certo, tudo direitinho. Ninguém poderia imaginar que o motor Ferrari fosse apitar. Eu confesso não ter certeza
Pela primeira vez na temporada, aparece a comunicação de rádio com a equipe Super Aguri e a TV japonesa dando uma força pro pessoal da casa. O Rogério apenas falando que ele tá... A diferença dele pro Speed, que é o quem vem atrás, mas é como você disse, não tem muito para falar. Japão, né? Não, claro, é a televisão japonesa dando uma força para uma equipe absolutamente japonesa, que tem carro japonês, patrocínio japonês, motor japonês, piloto japonês, no circuito do Japão com a televisão japonesa. E o nome dela, Aguri, vem exatamente do Aguri Suzuki, que, na minha opinião, foi o melhor dos japoneses que teve por aí. Se bem que é um japonês nascido em Paris. Até chegar ao Sato, né? Acho que o Sato conseguiu superar essa... Eu gostei muito do Aguri Suzuki. Eu fecho com o Nakajima. Nakajima é insuperável. Tenho que respeitar meus personagens. Tá certo. Nakajima foi uma grande... Mas, falando sério, o Nakajima foi o piloto que o Japão investiu para trazer a Fórmula 1 para dentro do Japão, esses 20 anos de corrida em Suzuka. O Prêmio do Brasil em Interlagos daqui a 2 semanas e o Alonso não marcar nenhum ponto, exatamente a situação que tinha o Schumacher hoje no Grande Prêmio do Japão. E aí o Kubica vai para cima do Heidfeld para brigar por essa 8ª posição. Ele está autorizado pela equipe a atacar. Tá certa a direção da equipe nessa altura do campeonato, fazer um papel bonito. Deixa os dois pilotos aí que vão estar juntos na próxima temporada. Deixa eles se entenderem na pista, que assim deve ser o esporte. Menos de 4 voltas para o final. Lembrando aí que o Heidfeld é o 8º, o Kubica é o 9º, valendo 1 ponto. Alonso, Felipe Massa, Fisichella, Jenson Button, Raikkonen, Trulli, Ralf Schumacher e Heidfeld. São os 8 que estão pontuando neste momento. E o Heidfeld ainda tem chance de ser oitavo no campeonato. Ele está 4 pontos atrás do Juan Pablo Montoya, que não corre mais. O Montoya que perdeu o emprego faz tempo na McLaren. Aí você vai vendo o Alonso levando 15 segundos de vantagem para Felipe Massa. Essa última volta virou 34,3. É verdade, um 34,39, né? Praticamente um 34,4 o Alonso contra um 34,88 o Felipe Massa. E a Renault acaba com melhor rendimento que a Ferrari. Já vinha tendo melhor rendimento que o Schumacher no momento em que o Schumacher quebrou o motor, mas o Schumacher tinha uma vantagem confortável. E aí o carro da Aguri, da Super Aguri Yamamoto, fica atravessado ali na pista. E o Alonso vai caminhando para mais uma vitória. Vai caminhando para a 7ª vitória dele na temporada, para se igualar ao Schumacher em número de vitórias, mas para abrir 10 pontos e ficar com o campeonato absolutamente na mão para a decisão em Interlagos daqui a 2 semanas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. E um ponto importante para o Alonso, falando em motor, é que justamente essa segunda corrida desse motor, ou seja, ele vai para Interlagos com motor novo. Então ele e o Schumacher vão estar em igualdade até nesse quesito, então não vão ter a preocupação de ter um motor já usado, né? Vão largar com o motor zerinho, então é uma possibilidade melhor de você não encontrar problema. Era a segunda, é boa lembrança, porque era a segunda corrida do motor do Schumacher. Mas, durante todo o ano, o regulamento obrigando um motor para cada 2 corridas. Mas é bom lembrar agora que no Grande Prêmio da China, o Felipe estava na segunda corrida do motor e teve problema com o motor, teve que trocar o motor. Por isso perdeu 10 posições no grid de largada. Já era um aviso para o que aconteceu com o Schumacher. Aí o quadro completamente diferente, a ansiedade ali da chegada do Alonso na equipe da Renault e o desânimo na equipe Ferrari. Já vai abrir a volta final o Alonso. Já vai para a volta final Fernando Alonso. E aí nós vamos ter 5.807 metros para a definição da prova. Alonso cai do céu, a vitória para ele.
Schumacher dominava a corrida com tranquilidade e abriu 2 pontos na luta pelo título, quebrou o motor do Schumacher e o Alonso agora abre a última volta. Vem para a última volta Fernando Alonso para abrir 10 pontos de vantagem em cima do Schumacher. Dando toda a pinta que vai ter que se conformar em encerrar a carreira sem conquistar o título, a brincadeira lá dos mecânicos, sem conquistar o título Schumacher. Mas fica sempre a esperança de que o Schumacher possa ganhar a corrida no Grande Prêmio do Brasil e o Alonso, ele vir a ter problemas, mas é muito difícil. Todo mundo da Renault já corre ali pro muro dos boxes. E mantendo o ritmo forte, o Alonso, inclusive, é dono da melhor volta da corrida. Aí vem Alonso para a vitória que talvez nem ele esperasse. Nem o Flávio Briatore, com todo o otimismo, poderia esperar essa vitória do Alonso. E uma vitória do Alonso com o Schumacher fora da pontuação. Aí vem o Alonso com a mão na taça para ganhar o Grande Prêmio do Japão, para abrir 10 pontos em cima do Schumacher, para vir marcar apenas 1 pontinho no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, mesmo que o Schumacher ganhe a corrida. Aí vem Alonso se aproximando, última volta para ele. E há assim meio que um desânimo com a torcida maior, claro, do Schumacher no circuito. Já vem comemorando Alonso antes da bandeirada. Aí vem Fernando Alonso, vence o Grande Prêmio do Japão. Muita vibração de Alonso, balança o carro, comemora de uma forma diferente o Fernando Alonso. Aí vem ele, cerra os punhos e comemora a vitória no Grande Prêmio do Japão. Felipe Massa cruza em segundo. Fisichella vai ser o terceiro. O desânimo da Ferrari, o Jantoni vendo o campeonato voando. É a expressão que se usa no automobilismo. O campeonato voou. Talvez mas ambos, né? O de construtores. O de construtores e o campeonato, a briga do Schumacher com o Alonso. Mas fica sempre pro ferrarista a esperança que o Schumacher vença no Grande Prêmio do Brasil e que o Alonso não marque nenhum ponto. Alonso em primeiro, Massa em segundo, Fisichella em terceiro, Jason Button em quarto, Raikkonen em quinto, Trulli em sexto, Ralf Schumacher em sétimo. Restando apenas aquela briga doméstica do Raikkonen e do Kubica, para ver quem é que vai marcar esse ponto final. E Rubens Barrichello chegando na 12ª posição. Faz a festa, faz a farra ali o Alonso, a vibração do Briatore, vibração de toda a equipe Renault. Voltamos já com a festa no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando com imagens ao vivo, diretas de Suzuka, a festa do Alonso. Ele vem sempre ali com o mesmo gesto, faz o sinal de número 1, vibrou muito, teve um grande controle do carro, quando deu aquela balançada depois de cruzar a linha de chegada. O campeonato você acompanhou aí, mas a gente repete, o Alonso tem 126 pontos, o Schumacher tem 116, Felipe Massa 70, o Fisichella 69, o Raikkonen já chega a 61. Você vai vendo a sequência por ali. O Rubens Barrichello ficou nos 28 pontos e tem a 7ª posição. O sexto é o Jason Button com 50 pontos. E o campeonato dos construtores, a grande vantagem também da Renault a essa altura, com 195 pontos em cima de 186 da Ferrari. Aí a festa do Alonso. Tem um jeito diferente ali de comemorar a festa do Alonso. Ele vai fazer o que o Schumacher fez na última corrida, pulando ali a grade, tá feliz da vida. Vai lá com a equipe, acabando com toda essa coisa, o rumor de que os mecânicos pudessem fazer corpo mole. Vibra muito o Alonso, repete o que fez o Schumacher, vai lá no pessoal que trabalha com o Fisichella, cumprimenta todos na equipe, a bandeira ali da Espanha. Alonso faz a festa, pula de um lado, volta, vem pro outro, porque ele sabe que agora o campeonato tá na mão. Isso prova que ele não esperava, Galvão. Como você disse, ele não esperava. Dá pra ver que a alegria é acima da média. Então, não é apenas pela vitória, é que era muito inesperado esse resultado. Ele nem se lembra de tirar o capacete. Fica aí a alguns pontos. O Felipe Massa chega na 2ª posição, vai pro pódio o Felipe Massa.
mas também não vai ter uma imagem tão alegre assim, porque sabe que a coisa estava trabalhando pela equipe, trabalhando pelo Schumacher, e o que o Felipe mais queria era que o Schumacher fosse campeão hoje, para ele ficar liberado para tentar ganhar o Grande Prêmio do Brasil. O Alonso tem que estar realmente muito contente, primeiro pelo inesperado da vitória, inesperado até de chegar, digamos assim, em segundo se o Schumacher ganhasse, já era muito para ele. A imagem ali, Reginaldo, bastante japonês. interessante, é a ligação, a paixão que o japonês tem pelo automobilismo e a paixão que ele tem por suas cores, por seus pilotos. O Sato, um piloto que conseguiu até título internacional, mas chegou aí na 15ª posição e subiu no carro como se tivesse conquistado a vitória e a resposta do torcedor. É muito bonita. Torcedor japonês. É muito bonita essa coisa do torcedor japonês com os pilotos japoneses. Podia ser copiado por alguns lugares aí, principalmente aqui mesmo, né? Mas completando, então, o Alonso, além da alegria de uma vitória inesperada, ele não vencia desde o Grande Prêmio do Canadá. Ele ficou 7 corridas sem vitórias. E após o Canadá, foi quando ele caiu muito no campeonato, que o Schumacher fez nesse período 57 pontos contra 32 dele. Por isso ele ficou numa posição seriamente ameaçada até ontem. Olha aí o resultado da corrida do Schumacher, né? Mas até ontem o Alonso tinha o campeonato como praticamente perdido. A imagem que fica da corrida, a imagem mais forte da corrida. Aí o momento da quebra. E a imagem mais forte da corrida foi aquele carro da Ferrari ali, o carro do Schumacher, que ficou nessa posição aí onde ele abandonou. Aí tá o Alonso, mas vibrando muito no pódio, mas vibrando demais, de forma descontrolada até, fora dos padrões normais. O Alonso com o Felipe Massa em segundo, o Fisichella em terceiro, um pódio sem Schumacher, já que nós estamos nos aproximando do final da era Schumacher. Vamos ao hino espanhol. Ele é das Astúrias, no norte da Espanha. E uma cena pegou a todos nós de surpresa, no momento da premiação e para o Alonso. O Fisichella dava a impressão de estar chorando ali no pódio. Os dois que andaram trocando farpas aí durante a semana, não se dão muito. O Fisichella que vai permanecer na equipe, vai ter o lugar de primeiro piloto da equipe. O Alonso que vai se mudando. O Felipe Massa tá ali, não tem também uma expressão muito feliz, porque o Massa, como largou na pole position, poderia ter conquistado ele a vitória. Ele estar ali comemorando a segunda vitória dele, ele sabe que essa chance foi desperdiçada, porque tinha tudo para isso. Anteciparam a parada dele, ele não teve mais como voltar na corrida. Não foi uma mudança estratégica, não foi uma boa mudança do Ross Brown dessa vez. Veja que a expressão do Felipe não é a de felicidade normalmente quando ele tem como ele está no pódio, que ele sabe que poderia ter conquistado a vitória. Uma coisa que vai ficar, mesmo com esse resultado de hoje, uma coisa é certa, o Schumacher vem com tudo pro Brasil.
mesmo talvez não ganhando o campeonato, eu conhecendo o Schumacher, eu dou a certeza que ele vai querer acabar a carreira saindo pela porta da frente, ou seja, vai fazer de tudo para vencer a corrida e se der a sorte do Alonso ter algum problema de vencer o campeonato, mas que vai ser emocionante aqui no Brasil, isso é certeza que vai. E aí, Reginaldo, vamos chegando ao final de uma era também na Fórmula 1. No ano que vem não tem grande prêmio de Suzuka, onde o Ayrton Senna, por exemplo, conquistou os seus 3 títulos mundiais e o Nelson Piquet conquistou um dos 3 títulos mundiais dele. É um autódromo muito importante para o automobilismo brasileiro, para as conquistas brasileiras e que várias vezes viu decisão de título e que hoje praticamente vê uma decisão de título, né? Porque fica mais difícil agora para o Schumacher. O Alonso chega a 15 vitórias e é a 7ª no ano, igualando as 7 do ano em que ele foi campeão ano passado. Muito bem, 126 pontos para o Alonso, 116 para o Schumacher. O Alonso precisa 2 coisas. Aí o Fisichella ali, ele se abraça com o Fisichella e com o Felipe Massa, ele precisa de 2 coisas. Ou que o Schumacher não ganhe, ou ele marcar um ponto, por isso já abre um sorriso de bicampeão o Fernando Alonso, e nós vamos nos ver daqui a 2 semanas em Interlagos, aí sim a decisão para valer. Está agora absolutamente na mão do Alonso, mas falta confirmar no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos no próximo dia 22. Obrigado pelo carinho, pela audiência nesta madrugada de sábado para domingo. Fique agora com o American Death e nós nos vemos na Fórmula 1 daqui a 2 semanas no Grande Prêmio do Brasil. Globo, a gente se vê por aqui.